Um casal que se separou, qual o impacto que causa e o que você faz para não impactar na Maju essa questão de o papai não dormir mais com a mamãe, não estar mais no mesmo lar e se veem de maneira separada, até porque isso também vai servir de experiência, porque a minha filha também não está mais com o seu esposo, e são 2 netinhas, então eu acredito que seja trabalho dobrado, então isso vai me ajudar muito e vai ajudar muita gente que está passando por uma situação como essa, como lidar com isso, lidar com a separação e ter no meio dessa separação esses bebezinhos que são incríveis. Em primeiro lugar, a gente tem que... Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para falar sobre isso, eu imagino que devem ter pessoas que estudaram só sobre isso, que podem dizer melhor do que eu, mas eu vou falar sobre a minha... Cientistas nisso, né? Exato, eu vou falar sobre a minha experiência. Eu não acho que é possível uma separação entre pais e filhos que não acarrete nada na criança. Por mais que você faça isso da forma mais amigável, mais ética, mais empática possível, alguma coisa vai afetar. Não tem como. Não é psicóloga, mas é, né? Mas é. Porque deu uma Na ideia vida, foda. É mãe. É mãe, sensível, né? Eu acho que é isso também. E outra, a gente tem que parar com essa ideia de achar que os nossos filhos não podem sofrer, cara. Se você não tivesse sofrido lá, você não ia ser esse cara. Tem que sofrer. O sofrimento vai te construir. Que nem eu falei pros manos lá no enterro da nossa parceira lá. Falei, mano, aqui você aprende muito mais do que numa festa, numa palestra. Aqui você tá aprendendo que você acaba, caralho. Que você morre. Sempre tive essa ideia de que se aprende mais na dor do que no... É esse o na motivo. alegria. O que ela falou é fenomenal. E a forma que ela compõe ali é fenomenal também. Porque eles conversam. O cara dorme lá, na casa dela. É isso. O filho não entende que eles são inimigos. Embora isso seja difícil também para um casal, dependendo da relação ali. Saca? Mas dá para amenizar e amenizando também tá bom. Porque hoje em dia, se a criança tem um amigo que tem pais separados, elas vão entender também. Entendi. Saca? Então eu acho que a ideia é a adaptação e você conhecer o seu filho, né? E você ter uma boa relação, mesmo que minimamente, com o ex. Porque é uma relação pra vida inteira. Porque num dado momento para a mulher, a partir do momento que ela se separa, né, e ela fica com os filhos, e a pessoa, né, na figura do ex-marido, do ex-esposo, ele tem que vir até a residência em razão dos filhos, para essa mulher é como se fosse um inimigo, vamos dizer assim, não um inimigo, mas é um estranho em casa. E sendo um estranho em casa, por mais que você tenha tido intimidade, tenha tido até filhos com a pessoa, naquele momento você não tem mais a sua liberdade, não tem mais a invasão da sua privacidade. E como se explica isso? Como lidar com Eu isso? vejo por esse lado, né? De repente, algumas mães têm raiva Porque dos ex. ela se separou hoje, amanhã já é um corpo estranho. Exato. Entrando dentro de casa. Mas dividir, que é o que ela fala muito bem ali, dividir a relação. A minha relação com meu filho é de amor. Então, se eu amo meu filho, eu tenho que abrir mão de algumas coisas, né? Que eles fazem muito bem. Então, se para facilitar a nossa vida ele precisar dormir aqui, tudo bem, né? Só que o feminicídio mora nos homens, né, mano? Tem muito mais homem que mata as mulheres porque não aceita que ela esteja com outro cara. Porque fala, não, aqui eu ajudei a construir. Existe um machismo estrutural, né? Assim como o racismo que a gente nem entrou. De repente, para uma outra fala, mas o machismo estrutural, ele faz com que as mulheres sofram mais. Porque a mulher por si só já sofre mais. Talvez você entenda isso como um risco para a mulher. Na relação dela especificamente, não. Porque eles têm uma relação bacana. Mas dependendo da relação, pode ser um risco, sim. Saca? Da mulher colocar o cara dentro da casa dela. Aí não é a questão de você abrir mão do amor que você tem pelo filho. Na verdade, é um estilo de sobrevivência e proteção. De ambos. Tanto dela quanto do filho. Exatamente. Então, para os pais que conseguem fazer dessa forma, é mágico. É mágico. Agora, por isso é importante a realidade... por isso é importante construir isso lá fora para depois entrar dentro de casa e ofertar isso pro filho. Eu acho que é muito uma questão de como você aprendeu na sua vida. Saca? Do berço de cada um. Exato, porque até pouco tempo atrás, e até uma citação que eu faço, não vou lembrar qual, educar era bater. Né? Tem muita gente que fala com orgulho de não, meu pai me batia, mas eu entendia que era... O Ju falou muito sobre isso. Exato. Falou muito sobre isso. Não, meu pai me batia, mas era isso. Era o senso comum da época. Hoje em dia já fica estranho. Se alguém chegar na roda e falar, espanquei meu filho pra ele aprender. Todo mundo olha e fala, pô, nenhum outro recurso deu certo? A fala. Né? Você é o adulto. Né? É o que eu costumo dizer. Seu filho de, 5 anos fez errado. Primeiro que pra olhar pra você, ele precisa olhar pra cima, mano. Já mostra a superioridade. Então, desce no mesmo nível, ajoelha. Fala com ele. Fala com carinho. Né? Se a criança não tiver ali nenhum problema emocional, nenhum transtorno.
Fala com carinho, ele vai entender. Ele vai entender mais do que um grito. Uhum. Uma criança que cresce com grito, o que ela vai fazer se é o repertório dela quando ela crescer? Uhum. Ela vai gritar com o filho também. Então, é extremamente complicado e complexa essa relação de separação, né? Mas o exemplo que ela deu, por isso que eu falei que ela é psicóloga também, o exemplo que ela deu ali foi fenomenal. Se conseguir fazer dessa forma, vai ser bom para todo mundo.